Já parou para pensar como é que poucas palavras podem resumir o trabalho de uma vida inteira e definir um legado? Pois é, hoje a gente vai mergulhar fundo em uma única frase para descobrir o poder imenso que ela carrega. O nosso ponto de partida é esse aqui. É uma linha tirada do nosso material de referência, uma lista de autores importantes. Tem um nome e logo depois, entre parênteses, uma descrição que é muito mais do que parece. A grande cronista da Guerra Civil. É essa frase que a gente vai desmontar hoje. E essa é a grande pergunta, né? O quanto uma frase tão curta consegue de fato nos dizer? A nossa análise parte da ideia de que essa linha não é só um detalhe. É um texto riquíssimo, cheio de significado, que precisa ser olhado de perto para a gente entender como um legado é construído pela linguagem. Primeiro de tudo, é fundamental a gente entender que a frase "a grande cronista da Guerra Civil" não é uma descrição qualquer, é uma designação. Quase como um título oficial que já molda a nossa percepção do trabalho da autora antes mesmo da gente ler a primeira página. Ok, então vamos lá. Para a gente captar de verdade a força que essa designação tem, a gente precisa quebrar a frase em partes. Quando a gente examina cada pedacinho separado, o significado completo e o impacto que ela causa ficam incrivelmente claros. E aqui começa a nossa, digamos, dissecação. A gente vai analisar os 3 componentes principais que formam esse título tão poderoso. Cada palavra ali foi escolhida a dedo e juntas elas pintam um retrato muito específico. O mais interessante aqui é a escolha das palavras. Chamar alguém de grande não é só um elogio. Isso estabelece uma autoridade, um status de figura essencial. E cronista, isso aqui é crucial. Não é uma historiadora focada em fatos e dados, mas sim alguém que narra, que traduz a história para uma experiência humana. E para fechar, o terceiro componente ancora o legado inteiro num evento específico, da Guerra Civil. Isso contextualiza todo o trabalho dela, colocando-a como a voz narrativa de um dos períodos mais traumáticos e definidores da história da Espanha. O universo dela é este. Bom, agora que a gente viu as peças separadas, vamos juntar tudo para entender o resultado final. Montando esse quebra-cabeça, a gente começa a explorar o que o título completo sugere sobre o papel e até a responsabilidade da autora. Então, o ponto central é exatamente como esses elementos se encaixam. A autoridade de A Grande qualifica o método da cronista, que por sua vez se aplica ao tema fundamental da Guerra Civil. É uma fórmula perfeita que cria uma missão clara e poderosa para a escritora. E olha só o resultado que isso gera. O título a posiciona não apenas como uma escritora, mas como uma guardiã da história de uma nação. A ela é dada a responsabilidade de ser a principal intérprete de um conflito, de carregar a memória coletiva e de ajudar a moldar como essa memória é compreendida. Com isso, a gente chega à nossa conclusão, refletindo sobre o poder gigantesco que está contido num rótulo descritivo tão pequeno. É impressionante como poucas palavras podem ter tanto peso. Exato! Uma única linha. Foi só isso que precisou para encapsular décadas de trabalho e consolidar um legado público. Isso mostra a economia e a força que a linguagem tem na hora de construir reputações e a memória histórica. E essa é a grande lição aqui, no fim das contas. A linguagem não é um espelho passivo da realidade. Ela é uma força ativa. Ela cria categorias, distribui papéis e, ao fazer isso, ajuda a definir a própria história que ela tenta descrever. Para terminar, fica aqui uma pergunta para a gente pensar. Depois de ver como uma frase pode definir um legado inteiro, vale a reflexão. Se o nosso tempo, com toda a sua complexidade, tivesse que ser resumido num único rótulo para a posteridade, o que ele diria sobre nós?